Vamos dar continuidade ao estudo aí do processo civil em grau recursal, grau tribunal. Na última aula nós fomos até o procedimento recursal e paramos nos poderes do relator. Eu lembrava disso, dei uma confirmada ainda aqui no material. Vamos então dar continuidade, como não poderia deixar de ser, desse momento do processo. Bom, já de início, deixa eu abrir o chat aqui, até ver se tem alguém falando alguma coisa aí. Ah, deram boa noite. Então já de início, para a gente entender os poderes do relator, nós vamos começar a aula por esse tópico, poderes do relator. Vamos entender quem é esse sujeito, o relator. Já devo ter falado dele a essa altura, mas vamos recordar. Essencialmente entendendo que a atuação do processo no tribunal, ela é diferenciada daquela em primeiro grau de jurisdição, especialmente por conta da composição do órgão julgador. O órgão julgador é um colegiado. Então o juízo é plural, juízo entendido como órgão investido em jurisdição. Quem pode exercer jurisdição aqui não é um sujeito apenas, mas é um órgão plural, é um órgão colegiado. E aí depende da composição do tribunal local. Nós temos órgãos de sempre número ímpar, evidentemente, para evitar o empate, mas nós temos órgãos que são compostos por 3 julgadores, por 5 julgadores, por 7 julgadores, por 11 julgadores, plenário do STF, por 25 julgadores, tribunal pleno ou órgão especial do tribunal. Então nós temos, dependendo se tiver sessão, pode ter sessão intermediária ali entre a Câmara e o Tribunal Pleno, que tem uma composição ali paritária e semelhante a essa de 25 julgadores. Aí é uma questão de regimento interno, disciplinar, 15 julgadores, pouco importa. Os senhores devem, nesse momento, entender, portanto, é o chamado princípio da colegialidade. O princípio da colegialidade, que eu mencionei nas aulas anteriores, especialmente na última aula, falamos desse princípio da colegialidade, mas é bom recordar que é isso. O julgamento em grau de tribunal ele é plural, colegiado. Tanto é assim que o ato final do exercício da jurisdição é chamado, em regra, de acórdão. São os acórdãos. Tem uma anedota que diz que acórdão vem do fato de que depois que o advogado faz a sessão, depois que o relator lê o seu voto, os demais julgadores acordam, porque estavam dormindo, então eles acordam, e aí eles vão julgar. Claro que não é isso seria acordam com AM no final, de acordar. Acordam ali no sentido de... acordam no sentido de acordar. Aqui é acordam de um outro tipo de acordo. Não é de despertar. Acordam no sentido de acordar, de realizar um acordo. Um acordo quanto ao julgamento. E nós podemos ter um julgamento à unanimidade, pouco importa a composição. Quando você diz unanimidade, todos votaram no mesmo sentido. Ou podemos ter um julgamento por maioria, um julgamento majoritário. 2-1, 3-2, depende da composição. 4-1. Então um acórdão majoritário teve um voto divergente, pelo menos. Enquanto que o acórdão à unanimidade, todos votaram no mesmo sentido. Mas os senhores têm que ter em mente que esse princípio da colegialidade, essa circunstância de que em grau de tribunal nós temos um juízo plural, isto se dá somente no momento final do julgamento do recurso, da ação originária,
ou do incidente processual. Nós ingressamos no recurso, é bom recordar isso também, e demos um passo atrás, que nós pulamos essa etapa por culpa desse que vos fala aqui. Eu apressadamente pulei esse tópico. Então o que nós estamos vendo aqui é do modo de atuação do tribunal em qualquer tipo de procedimento que lá se desenvolva. Também no recurso, evidentemente, mas não exclusivamente no recurso. De modo, portanto, que o relator é quem pega inicialmente o procedimento e leva para o momento final. Até o momento final, e no momento final eu pontuei para os senhores que nós teremos a colegialidade, esta é a regra, a tutela jurisdicional sendo exercida ao final do procedimento por um órgão plural, por um órgão colegiado, mas até esse momento seria contraproducente se exigir de todos os julgadores que fizessem. Então, é um despacho meramente ordinatório. Sai daqui e vai para lá. São 20, estamos no tribunal pleno do TJRJ, vai forçar 25 velhinhos, 25 desembargadores a falar todo mundo a mesma coisa, vai para lá, vai para lá, fala MP, fala MP, fala MP, fala MP. Claro, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então essa conduta, essa condução do procedimento, a preparação, a instrução do procedimento para que se possibilite o julgamento ao final é de incumbência do relator. Então é nesse contexto que nós vamos ver nós já vimos lá nos artigos anteriores que o relator recebe, é nomeado um relator, ele fica prevento, tem um registro de distribuição. Nós falamos na aula anterior dos artigos 929 e 930 do CPC, e paramos aqui no 932. E eu lembro que na aula passada eu fiz esse contexto dessa função do relator. Estou recordando aqui para que a gente possa analisar agora sim com mais propriedade o que faz o relator. Então, quais são os poderes do relator? Isso vem tratado no artigo 932 do CPC, para onde nós vamos agora. E aí vai prever lá, ó. Incumbe ao relator. Vou botar o caput aí de modo separado para vocês no chat, como vimos fazendo. Então, poderes do relator, incumbência do relator. Veja, lá no 139, só a título de curiosidade, o 139 do CPC são os chamados poderes do juiz. Eu não vou me limitar a mencionar, não. Vou colocar o 139 aí. Ó, para que estimular até os senhores que façam essa análise comparativa. Não apenas aqui, mas sempre. O direito, como diz o ministro Eros Grau, o direito não pode ser interpretado em tiras. Então tem que sempre fazer essa interpretação sistemática. Olha o 139. O juiz, não está falando lá embaixo, né? O juiz dirigirá o processo conforme a disposição desse código, que bom, não é o código de Bustamante, nem o código de Timor em Príncipe, é esse código, tá, ok. Aí a parte não, incumbindo-lhe, ou seja, são incumbências. Eu gosto de dizer isso por quê? Porque, veja, isso é tradicionalmente chamado como poderes do juiz, no 139 eu estou falando, né? Tá bom, são poderes, mas a lei não fala que o juiz pode fazer, a lei fala que o juiz tem o dever de fazer. Incumbência. Porque o poder, ele existe para possibilitar o exercício de um dever. Porque lembra da inafastabilidade da jurisdição? O juiz não pode se eximir de julgar. Artigo 140. Tá tão perto. Eu acho que é o 140 mesmo. Agora eu fiquei até... é ele mesmo, 140. Olha por que tem o 139. Por que nós temos esses poderes aí no 139? Porque o 140 dá na cara do juiz e fala lá, o juiz não pode se eximir de julgar, alegando lacuna, obscuridade. Essa causa aqui é difícil demais. Bota outra mais fácil. Pode, tem que julgar. Então, para exercer jurisdição, e na afastabilidade da jurisdição, é necessário que os juízes tenham alguns poderes. 139. Mas são poderes que somente se justificam para a prática de um dever. Enfim, o juiz não pode exercer esses poderes de modo discricionário, de modo autoritário, de modo abusivo. Por isso que em sede doutrinária não se tem dúvida em dizer que são poderes-deveres. Poder-dever.
Um poder que só se justifica na exata medida do exercício de um dever. Então, tendo voltado ao 139 do CPC, olha o 932. Estamos analisando o relator. Relator, que é uma espécie de juiz, ok, mas ele tem um dispositivo mais preciso para ele. O 932. Olha o que diz o caput 932. Incumbe ao relator. É a mesma lógica de incumbência. Então são aqui poderes, deveres do relator. Tá aí. Poderes, deveres do relator. Então, tendo entendido isto, vamos ver as hipóteses, uma por uma. Tenho que voltar lá ao 932 que eu baixei para o 139. Tá lá. Inciso 1º. O inciso 1º vai dizer... E esse aqui é um dispositivo importante, vamos ver um por um. Mas vai ter coisa que não tem muito o que falar não. Olha aí, foi o que eu já falei para vocês. Esse resumo todo que eu fiz. Incumbe ao relator... Viviane, o tema principal dessa aula, minha querida, é o procedimento no tribunal. Mais precisamente ainda, esse é o tópico mais genérico, mais precisamente ainda, o item que nós estamos vendo são os poderes do relator. E eu estou analisando o 932, mais precisamente, o inciso 1º. Incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Isso que eu falei, pegar do começo e levar até o final. A prática de atos preparatórios para o julgamento final este que será colegiado, esta é a regra, quem faz isso é o relator, quem prepara os autos é o relator. Inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição entre as partes. Se tiver que produzir alguma prova, pensa num procedimento originário, que em recurso fica mais difícil produzir prova, apesar de ser possível, né? Alegação de fatos supervenientes. Pode ser produzida a prova diretamente perante o relator, no tribunal, as partes juntam prova, ou se for uma prova complexa, veja, necessidade de produzir uma prova pericial. Aí o relator pode baixar uma carta de ordem para que um juízo inferior cumpra. Mas quem vai supervisionar isso é o relator, inciso 1º. Resumidamente, o relator conduz o processo. Ele vai dirigir e ordenar o processo no tribunal. Tem mais o que falar em relação a isso do que esse inciso 1º. Inciso 2º. Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Resumidamente, recursos são espécies de atuação. O que importa é a parte inicial. O relator que analisa tutela provisória. Quais são as espécies de tutela provisória? Tutela da urgência, tutela da evidência. Quem vai analisar a tutela provisória é o colegiado como todo ou é só o relator? Só o relator. O relator pode conceder, por uma decisão sozinha dele, uma tutela provisória. Ou fundada na urgência, ou fundada na evidência. De modo, portanto, e aí já vamos aprofundando um pouquinho mais, além de conduzir o processo em âmbito do tribunal, além de preparar o julgamento final, é possível que o relator profira decisões monocráticas. Por que não fala só decisão? É porque a decisão no tribunal ela é, em regra, colegiada. A exceção é a decisão monocrática pelo relator. Mas aqui, quem é que tem a competência para exercer jurisdição? Não é do órgão colegiado? Então, qual é o juízo natural? É o colegiado. O título de exemplo aqui. É a segunda Câmara Civil do TJRJ. O recurso está lá. A ação rescisória está lá. A competência é do órgão colegiado. Mas nós já vimos. Não tem como o colegiado como um todo julgar tudo o que acontece no processo no tribunal. Tem como o colegiado preparar para ao final julgar
Não tem como o colegiado analisar todos os pedidos de decisões, concede ou não concede. Então, o que nós temos nesse artigo 932, quando se fala em decisão monocrática do relator, veja, não tem nada de autoritário, de abusivo, não é porque ele é marrento e está decidindo sozinho, não. É assim porque pode fazer assim. Porque tem uma autorização legislativa, normativa nesse sentido. Mas veja, do ponto de vista técnico, a competência é do colegiado. É no nosso exemplo ali, na segunda Câmara Civil do Rio de Janeiro. O que o relator pode decidir sozinho? Importante, tecnicamente, que nós temos é isso aqui. Ó. Nós temos uma delegação de competência do órgão colegiado ao relator. E essa delegação de competência vem ex lege. É a lei que delega essa competência. Aonde? No 932, estamos vendo. O relator pode fazer isso, aquilo, outro, por quê? É o colegiado que tem que fazer. É o órgão colegiado que tem que decidir. É o órgão colegiado que tem que decidir, a não ser que a lei permita que o relator decida sozinho. Importante perceber isso. Quando o relator está fazendo aquilo, ele está falando em nome do colegiado. Mas não é julgamento final. Nessa hipótese aí, nós estamos diante de uma tutela provisória. Uma tutela provisória. Mas não para por aí. Porque tem outros incisos. Então, já quero adiantar. Em alguns casos, o relator pode proferir a decisão monocrática, por quê? Por uma delegação de competência do todo à parte. Qual é o todo? Colegiado. Mas tenham sempre aquela ideia, gente. Tem que ser assim, porque no Tribunal do Rio de Janeiro tem milhares de juízes. E tem uma dezena, uma centena de desembargadores. Não tem como o tribunal se substituir a todos os processos que tem. Aí joga lá para cima. Vamos direto ao STF. Falamos disso na aula passada, salvo engano. Mas joga para o STF. São 11 ministros. E você tira o presidente, porque o presidente nem sempre profere decisão. Ele tem uma função mais administrativa. Então são 10 ministros em 2 turmas. 2 turmas de 5, para ficar número ímpar, para não achar que tem composição de 10. 2 turmas de 5, primeira turma, segunda turma, que julgam, a princípio, todos os processos do Brasil. Então você tem que ter mecanismos que tragam efetividade, racionalidade. E é assim no mundo inteiro, tá ok? Então o relator pode proferir decisão em nome do colegiado. Não precisa o colegiado passar procuração, porque quando você fala em nome de outrem, né? Precisa passar um mandato, a procuração, não precisa, a lei já está dizendo que pode fazer, ok? Ok. Então o relator pode proferir decisões monocráticas. E essas decisões monocráticas podem ser como no juízo originário, como no primeiro grau de jurisdição. Item 1 pode ser uma decisão interlocutória, como pode ser, em alguns casos, decisões finais, que seriam aqui sentença, né? Aí, para não confundir sentença com acordo, que seriam decisões finais. Então a decisão pode ser interlocutória, quando ela vai ser confirmada ainda, não acaba com o procedimento, ou uma decisão final. O caso que nós estamos vendo aqui, então, 932, inciso 2º, permite que o relator conceda tutela provisória. Lembra que nós falamos lá no efeito suspensivo dos recursos, que tem o tal do efeito suspensivo ativo? Efeito suspensivo ativo é a antecipação da tutela final em grau recursal. Não vai se enquadrar nesse caso, que ele está antecipando uma tutela final. Agora, se ele só concede o efeito suspensivo que não tinha naquele recurso, falamos sobre isso também. A concessão do efeito suspensivo, ela pode ser por lei ou pelo relator, pelo julgador. Por quê? Porque a regra do 995 é não ter efeito suspensivo. Exceção pela lei ou pelo relator. Aí, tutela provisória. É uma concessão, não é uma tutela final. É uma decisão interlocutória. Então, 932, tutela provisória. Exemplo. Efeito suspensivo.
Esse está no 932. Tutela provisória. Não é tutela definitiva. A outra parte pode depois retirar o efeito suspensivo com novas argumentações. Então tá aí, tutela provisória. Quem faz isso? Não é o tribunal, não é o colegiado do tribunal. É o relator, porque a lei assim previu. Ok? Então tá aí. Inciso 2º. Aí olha o inciso 3º. Inciso 3º. 932, inciso 3º. O relator é quem... Então, incumbe ao relator, nós já havíamos mencionado, que eu inverti a ordem, incumbe ao relator fazer o tal do juízo de admissibilidade dos recursos. Então, aqui nós estamos especificamente nos recursos. Olha lá. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nós vimos lá os vários requisitos, pressupostos de admissibilidade, intrínseco, extrínseco e tudo que o valha. Preencheu os requisitos, ele vai conhecer, para continuar e para preparar, inciso 1º, para preparar e ordenar o procedimento para chegar no final. Agora, se não é o caso, o recorrente vai tomar na cabeça logo no começo, porque tem algum vício, 932, inciso 3º. Ele não vai reconhecer, não vai conhecer o recurso se for inadmissível. Se for prejudicado, vejam, recurso prejudicado é um tipo de recurso inadmissível. Na verdade, todo esse inciso 3º está resumido na inadmissibilidade do recurso. Recurso prejudicado é recurso que perdeu o objeto. Perda superveniente do objeto. Você imagina que tenha uma decisão interlocutória sendo proferida pelo juízo de 1º grau. Um exemplo bem clássico de perda de objeto. O juiz de 1º grau profere uma decisão interlocutória. Isso aí os senhores fazem ideia do que seja. Uma decisão que não é final. Uma decisão que antecipa o mérito, por exemplo. Tutela antecipada. Decisão interlocutória, porque não é decisão final. Aí a parte interpõe agravo de instrumento. Os senhores não viram ainda, mas vamos adiantando. Agravo de instrumento é uma espécie de recurso que tem como cabimento algumas decisões interlocutórias. No nosso caso aqui, era o caso de interpor agravo de instrumento, a parte interpôs. Ok. O juiz admitiu. A princípio está tudo ok. Só que no procedimento do agravo de instrumento, que nós voltaremos a ver, só para ir familiarizando, tem o tal do juízo de retratação. Lembra do efeito regressivo? Então o juízo lá de baixo que proferiu a decisão que foi recorrida vai tomar conhecimento que foi interposto agravo de instrumento e ele pode olhar de novo a decisão. Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ler o recurso, deixa eu ver como é que eu decidi. Será que eu estou errado mesmo? E aí, como é que vai ser? E ele pode voltar atrás. Ele pode regredir. Assim, agora vendo o recurso da parte, eu percebo que eu estou errado. Eu não vou, juiz, esperar o tribunal dar na minha cabeça, passar vergonha, não passar certificado de burro, não. Eu vou mesmo voltar atrás. Pode? Pode. Numa situação como essa, o agravo está lá em cima, para o relator julgar. Ele vai julgar? Ele vai julgar para ver se mantém, se reforma, se invalida, o que faz uma decisão que não existe mais. Mas por que não existe mais? Porque o juiz tirou ela. A lei deixou o juiz, a lei mandou o juiz ser ouvido e o juiz dizer se vai manter a decisão para o tribunal analisar ou se ele vai reverter a decisão. E ele decidiu por reverter. Olha aí, perda superveniente de objeto. Está prejudicado. Está prejudicado o julgamento do recurso. Por que está prejudicado? Como é que você vai julgar, logicamente, que não existe mais? Então, aí, prejudicado. E que não tenha especificado, que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Eu falei com vocês que isso decorre de uma lógica do Código de ônus argumentativo reforçado. Não pode mais exercer o contraditório de modo abusivo. Todo e qualquer direito está sujeito a limites. O direito ao contraditório também. Você não pode ficar exercendo jus esperneandi. Você não pode falar por falar, ficar de blá 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 no processo sem fundamento nenhum. Você não pode virar para o tribunal
e dizer a decisão do juiz está errado, corrige. Sem dizer o porquê que está errado. Então a lei trouxe um requisito específico, que é o ônus da impugnação especificada. Isso tem a ver com o princípio do contraditório moldado pela cooperação. O processo deve ser cooperativo. Artigo 6º do CPC. Todos os sujeitos devem cooperar entre si. Então deve agir de um modo leal, probo, sem práticas abusivas do direito. Então você não pode praticar atos procrastinatórios, como um recurso que você não diz nada com nada. Não traz argumento nenhum sério, novo. Tá aí, isso é novidade. O juiz pode deixar de receber o recurso. Nós vemos que é um requisito específico, do ônus da impugnação especificada da decisão que você pretende impugnar. Veja, recurso não é quando você está batendo numa decisão, você está impugnando uma decisão, para dizer que ela é omissa, que ela é contraditória, que ela é nula ou que ela está errada. Você tem que dizer por que ela é omissa, por que ela é contraditória, por que ela é nula, por que ela está errada. Nós vimos o princípio da discursividade e falamos sobre isso. Está aí. Para deixar de receber, quem? O colegiado, não o relator sozinho, vai deixar de receber o recurso por esse fundamento. Ok? Ok. Bom, senhores, agora atenção, tá? Atenção que vem o inciso 4º. Eu vou colocar somente o caput do inciso 4º. Atenção. O relator pode deixar, incumbe ao relator. O relator pode sozinho negar provimento a recurso que for contrário a. Tem algumas alíneas, deixem as alíneas de lado. Vamos entender uma palavra que é o negar provimento. O tribunal pode dar provimento ou negar provimento. Quando se fala em provimento do recurso, seja para dar provimento ou para negar provimento, isso é julgamento de mérito. Julgamento de mérito do recurso. Tudo errado. Agora, julgamento de mérito. É julgar procedente ou improcedente no primeiro grau de jurisdição. Em grau recursal, no tribunal, é dar provimento ou negar provimento. Então vamos voltar. A decisão do relator pode ser interlocutória. Cadê? Aqui, ó. Complementar aí. A decisão monocrática do relator pode ser item 1, decisão interlocutória, 932, inciso 2º. Botar mais. Tutela provisória. Logo, provisoriedade é o que não é definitivo. Mas o relator pode também proferir, vou dar até um espaço aqui, o relator pode também proferir decisões finais. Decisões finais que são decisões definitivas, portanto. Essas decisões definitivas podem ser terminativas. O que é uma sentença terminativa? É aquela que não analisa o mérito. Exemplo, 932, inciso 3º. Quando o juiz deixa de admitir o recurso, ele está falando, não vou nem julgar o mérito disso aqui. Não vou nem ver se eu vou prover ou desprover, porque tem vícios formais. Mas a decisão final, definitiva, pode ser definitiva lato sensu. Então eu vou tirar essa definitiva aqui, para não gerar confusão terminológica para vocês. Aqui em cima, quando eu falei definitiva, anterior foi de não provisória. Então, vou botar não provisória. Mas tem um tipo de decisão definitiva, final, que é definitiva também. Então, a sentença, assim como a decisão do relator, pode ser terminativa, quando não analisa o mérito, ou definitiva, quando analisa o mérito. Esse analisar o mérito do recurso é dar provimento ou negar provimento. Vejam que esse esquema que eu fiz para vocês aí, se tá bom. A decisão monocrática do relator, que pode ser feita por uma delegação legislativa do colegiado para o relator,
questão de operacionalidade, de racionalidade, de efetividade da máquina judiciária, essa decisão do relator pode ser interlocutória, que não é definitiva. Interlocutória, que não coloca fim ao procedimento. Interlocutória, provisória. Não é sinônimo não estar interlocutória de provisória, mas uma das formas de ser interlocutória é porque é uma tutela provisória. Aí é a teoria geral do processo, isso, tá? Lá no procedimento comum, por exemplo, processo civil 1, artigo 356, artigo 356 é uma decisão interlocutória que analisa o mérito, e ela não é provisória. Mas, enfim, em geral, as decisões interlocutórias são não finais. Tá ali, exemplo, tutela provisória, 932, inciso 2º. A tutela proferida pelo relator, a decisão monocrática do relator, pode também ser uma decisão final, que vai encerrar o procedimento. O procedimento não vai prosseguir. Acabou, é finito. Mas não é o colegiado, em regra é o colegiado. A decisão final do procedimento no tribunal, em regra, é do colegiado. E eu estou tendo toda a cautela do mundo para falar justamente que isso é uma exceção. É quando o relator profere uma decisão final, ele sozinho. E ele o faz por quê? Porque a lei autorizou. Essa decisão final do relator pode ser terminativa, quando ele não analisa o mérito. As sentenças terminativas estão lá no artigo 485, que não resolvem o mérito. O relator vai deixar de analisar o mérito do recurso na hipótese do inciso 3º, do 932. Ele vai deixar de admitir o recurso. E a decisão final pode ser também definitiva, no sentido de ser a decisão que resolve o mérito. As sentenças definitivas são aquelas que resolvem o mérito e estão no artigo 487 do CPC. As decisões monocráticas do relator, que são definitivas, porque analisam o mérito, aí ele vai dar provimento ao recurso ou negar provimento ao recurso. Volto a dizer, me perdoem pela insistência, algo que deveria ser feito pelo colegiado, porque decisão de mérito no tribunal, princípio da colegialidade. Aqui nós estamos diante, portanto, de hipóteses excepcionais. E essa excepcionalidade, infelizmente, na prática, acaba virando a regra. Nós temos um sistema no tribunal que está cada vez mais singularizado. O julgamento pelo colegiado está cada vez mais excepcional, por esse afã de ter que julgar, ter que produzir uma quantidade enorme de decisões. Agora, devemos ser francos. No Código de 73, reformado por diversas leis reformadoras, estava muito pior do que agora. Por quê? Porque no Código de 73, essa exceção à colegialidade, qual é a exceção da colegialidade? Decisão monocrática pelo relator. Ele sozinho, função do relator, conduzir o processo do início até o final, para que no final nós tenhamos o julgamento pela colegialidade. Esta é a regra. Exceção, o procedimento começa aqui com o relator, anda um pouquinho e acabou. Vai colocar fim ao processo. Não pelo colegiado, mas ele sozinho, o relator sozinho. Isso era para ser exceção mesmo. Só que do modo como foi feito no Código de 73, nós tínhamos ali no Código de 73 critérios subjetivos por parte do relator. Como assim critérios subjetivos? Ele poderia fazer isso, ele poderia negar provimento ao recurso ou dar provimento ao recurso quando aos olhos dele, relator, tivesse uma jurisprudência dominante. Então vou botar CPC de 73. Quando sobre o tema tivesse uma jurisprudência dominante do próprio tribunal, que ele faz parte, ou do STF, do STJ. Então, o que justificou a alteração lá no Código de 73 para permitir... Na verdade, isso começou com os ministros do STF, depois para os ministros do STJ, depois veio para os desembargadores de todos os tribunais. A redação dos desembargadores de todos os tribunais foi pelo CPC de 73. E o que permitia que os desembargadores dos TJs, dos estados, do Distrito Federal, e os tribunais regionais federais das 5 regiões
pudessem monocraticamente julgar era isso aí, ó. Quando no próprio tribunal aquela questão discutida já tinha uma jurisprudência dominante, ou quando aquela questão não tinha no tribunal uma solução, mas tinha no STJ, tinha no STF. A grande dificuldade daquela época era o seguinte: quem é que iria dizer quando é que tinha uma jurisprudência dominante? Não, tinham duas decisões, o relator podia entender que está dominante. Veja, jurisprudência dominante é um conceito jurídico indeterminado. E quem controla o controlador? Quem é que vai aferir se a definição do julgador, do relator, estava bem feita ou não? Quem é que ia dizer que aquela jurisprudência era dominante ou não? Não tinha uma tabela de jurisprudência dominante. Isso era um entendimento eminentemente subjetivo do relator. E aí a gente cai nesse contexto do que eu vinha falando até agora. Na visão de todo relator, todo o tema estava já do jurisprudência dominante. E aí a gente transformou o que era exceção, decisão monocrática, na regra. Na verdade, a exceção, na prática, virou julgamento colegiado. Era uma luta você levar para o colegiado. Por quê? Porque o relator sempre julgava sozinho. Nós veremos que tem um recurso dessa decisão monocrática do relator, então já vou adiantar, tem um recurso próprio, que nós vamos ver. Decisão monocrática do relator. Já trazer para o código atual. Tem uma mudança do código atual para o código antigo, a gente vê na aula própria. Mas toda decisão monocrática do relator, peraí, faltou. Toda decisão monocrática do relator, cabe um recurso próprio que é o chamado agravo interno. Agravo interno. Mas no código anterior, mesmo que coubesse recurso, agravo interno, você tinha que pagar novas custas, tinha mais trabalho. E todo relator entendia que a jurisprudência tinha ficado dominante. O código atual, como eu lhe disse, tem um ganho. Tem um ganho por quê? Eu vou pegar o inciso 4º de novo lá em cima. Nós estamos vendo que ele pode negar provimento. Negar provimento é quando o recorrente perde. Negar provimento a recurso que for contrário a. E vai dizer. Então agora com o Código de 2015, pelo menos, está objetiva a questão. Deixou de ser subjetiva. O relator não pode mais julgar monocraticamente quanto aos seus olhos, no seu entendimento, aquilo ficou dominante. Porque isso é um critério subjetivo. Um conceito jurídico determinado. Para um relator estava dominante, para outro relator não dava. Então o processo sobre a mesma questão jurídica, numa Câmara o relator julgava sozinho, na outra levava para o colegiado. O que trazia certamente uma insegurança jurídica, uma lesão, uma quebra de isonomia. Então, no Código atual, nós temos o inciso 4º, que permite negar provimento quando for contrário, e temos o inciso 5º. Eu vou só mencionar aqui o inciso 5º, não quero analisar ele agora não, mas só para os senhores verem. Pode negar provimento ou pode, depois de facultadas contrarrazões, dar provimento ao recurso, se a decisão for contrária a. Então, no inciso 4º, ele vai negar provimento ao recurso porque o recurso é contrário a alguma coisa. No inciso 5º, ele vai dar provimento ao recurso. Então, que história é essa de dar provimento? Vai julgar um mérito. Vai dizer que o recorrente está certo. Mas aí nós temos que ter o contraditório da outra parte, né? Então, por isso que... Por que no inciso 4º não escuta a outra parte? Porque seria um contraditório desnecessário. Você não vai nem... Lembra do julgamento liminar de improcedência? Do artigo 332? Por que você nem cita o réu? Porque o réu ganhou. Por que aqui no recurso você não vai nem ouvir o recorrido? Porque ele vai ganhar. No inciso 4º, vai negar, vai dar na cabeça do recorrente. O cara fala, tem tal coisa. O relator fala, não, filho, esquece. Eu não vou nem ouvir a outra parte, eu vou deixar, vou botar fim a esse procedimento. Porque o teu recurso está errado. Porque o teu recurso é contrário ao que nós vamos ver ainda. E o inciso 5º é a hipótese inversa. O recorrente vai ganhar. O relator, ao ler o recurso do recorrente, fala assim, acertou, danado, é isso aqui. Por que você, recorrente, acertou? Porque a decisão errou. Porque se você, pelo recurso, impugna uma decisão, e impugna especificadamente a decisão, lembre-se do inciso 3º, você traz argumentos para mostrar o equívoco da decisão. O que nós estamos vendo aqui, no inciso 5º, é que vai dar provimento ao recurso.
Então a parte que ganhou lá embaixo vai perder. A parte que perdeu lá embaixo, seja lá embaixo qual for, primeira instância, segunda instância, a parte que tinha até então perdido foi a que recorreu, né? Lembra-se do interesse recursal? A parte que tinha até então perdido vai ganhar. Vai ganhar porque o recurso dela vai ganhar provimento, vai ser dado provimento. Então, se a parte vai ganhar no recurso, é porque quem estava errado era a decisão. Então, vamos ler de novo. Depois de facultada a apresentação das contrarrazões. Por quê? Porque a parte que ganhou vai perder. E não se pode dar decisão, interferir na esfera jurídica da parte, sem que ela tenha exercido o contraditório. Então, a primeira olhada do relator, o caso é de dar provimento, mas ele vai ter que antes dar oportunidade para outra parte apresentar contrarrazões. Porque se a outra parte vier com as contrarrazões, ele pode se convencer do contrário, de que a decisão está certa, de que o recorrente está errado. Então, isso é o contraditório. Então, ele vai dar a oportunidade para outra parte se manifestar e vai dar provimento ao recurso. Por quê? Porque a decisão foi contrária. Então, tanto no inciso 4º, que é quando o recorrente vai perder no mérito, quanto no inciso 5º, que é quando o Caraca, entrou um bicho aqui agora, levei um susto, rapaz. Um besourão mesmo. Vou nem me mexer. Mas ele tá aqui entre nós. Agora ele volta aí. Caraca. A pessoa entra um morcego, sei lá. Ó! Me perdoe, senhores, mas essa é nova. Um bichão de todo tamanho. Vocês vão aparecer no vídeo. Ele passou aqui do lado. Vou ficar monitorando ele aqui. Tentar seguir. Você viu ele aí? Pera aí que ele tá vindo pra cima de mim aqui, cara. Os negócios de morar no mato tem disso, né? E agora? E agora que eu vou fazer o seguinte. Você está rindo? Eu não tenho como continuar não. Pera aí um momentinho só que eu vou dar uma travada aqui na câmera. E vou ver se eu resolvo isso aqui. Vou pedir educadamente para ele sair. Não. Acho que não tá mais aqui entre nós não. Então tá quietinho na dele ali. Não, voltei. Acho que ele tá quieto ali. Se ele aparecer de novo, a gente vê o que faz. Seja para negar provimento ao recurso, voltando, portanto. Seja para negar provimento ao recurso, quando o recurso é contrário a algumas coisas que nós veremos. Ou para dar provimento ao recurso, então é porque o recurso está certo. E se o recurso está certo, quem ele bateu, que é a decisão, está errado. Então, para dar provimento ao recurso, você vai ouvir a outra parte, contraditório, e aqui é um contraditório que é necessário, que é efetivo. Deixa eu ver se o recorrente tem razão mesmo ou não. Deixa eu escutar a outra parte. E se for o caso do relator manter a posição dele, o recorrente tem razão, é porque, aos olhos do relator, a decisão impugnada, a decisão recorrida, é que está equivocada. Está equivocada por quê? Porque tanto num caso quanto no outro, e aqui as alíneas são iguais, tá? Por isso que vamos analisar tudo de uma vez. Inciso 4º é para negar provimento. Inciso 5º é para dar provimento. Por quê? Porque alguma das coisas, ou o recurso ou a decisão, são contrários à súmula do STF, ou do STJ, ou do próprio tribunal. Súmula. Lembram-se do artigo 927, inciso 4º do CPC? O que o 927, inciso 4º, o que o 927 trata? Dos pronunciamentos judiciais vinculatórios. Olha lá, a linha A. A linha B. Alguma coisa está errada. Ou o recurso do recorrente vai negar provimento, ou a decisão recorrida vai dar provimento. Um desses dois fenômenos contrariou acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. 927, inciso 3º. A linha C.
do 932, inciso 4º, e do 932, inciso 5º. A linha C, entendimento, uma das coisas, ou o recurso contrariou, ou a decisão recorrida contrariou, entendimento firmado em IRDR ou IAC, incidente de assunção de competência, que também está no 927, inciso 3º do CPC. Então percebam que o que se tem ali nas alíneas, veja, o 927, inciso 2º, fala da súmula vinculante. Não está ali, mas é evidente, pode ser incluído lá na súmula do STF. E o inciso 1º fala entendimento firmado pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade. Porque não se imaginou de incidir uma decisão do STF que é vinculatória erga omnes num processo civil. Controle de constitucionalidade é em tese, mas se por acaso acontecer, você pode aplicar também, tá? Aí por uma interpretação extensiva. Então, resumidamente, o que nós temos nas alíneas A, B e C, 932, inciso 4º, e 932, inciso 5º, alíneas A, B e C são idênticas, a redação é idêntica. O que fundamenta? Pronunciamento judicial vinculatório, que nós estudamos. Percebam que lá quando do estudo dos pronunciamentos judiciais vinculatórios, que os senhores fizeram trabalho incluindo essa temática na abordagem, uma das consequências de um sistema que adota o pronunciamento judicial vinculatório é aquela chamada eficácia média. Eficácia média que consiste no abreviamento procedimental. E qual é a lógica por trás disso? Abreviamento procedimental. Por quê? Porque não tem necessidade de se prosseguir com o procedimento, porque estão todos vinculados. É aquela frase que realmente é muito culta, é muito densa, mas é verdade, a gente tem que utilizar aqui, tá vinculado, tá tudo vinculado. Diria, salvo engano, essa música foi feita por Caetano e Gil. Não tinha, tá dominado, tá tudo dominado, tá vinculado, tá tudo vinculado. Então o relator tá tão vinculado quanto o colegiado todo. Quanto tá todo mundo no Poder Judiciário vinculado àqueles pronunciamentos. Então por que você vai prosseguir com o procedimento para daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e meio, falar o que você já pode falar agora? Então, porque se está vinculado, está tudo vinculado, profere logo a decisão. Então esse é o ganho do procedimento. Veja, eu falei ainda agora do julgamento liminar de improcedência. Julgamento liminar de improcedência. No âmbito do primeiro grau de jurisdição. Artigo 332. Vejam lá os incisos do 332. São esses pronunciamentos vinculatórios. Por que o juiz vai prosseguir com o procedimento? O procedimento começou. O autor pediu. O que o autor pediu, ele não tem direito. O juiz vai julgar improcedente. Por quê? Porque tem súmula vinculante, porque tem acórdão do STF, porque tem IRDR, porque tem um pronunciamento vinculatório, seja ele qual for. O juiz está vinculado hoje? Tá. Ele vai estar vinculado daqui a uns 10 anos? Bom, se não mudar, vai estar. Então por que vai levar esses 10 anos de processo em vão para ao final afirmar? Não tem opção. Vinculatoriamente que você tinha que afirmar agora. Então já julga desde logo. Julgamento liminar de improcedência. Improcedência liminar do pedido, como o código chama, artigo 332. Mas isso é no primeiro grau de jurisdição. Em grau de tribunal é o quê? É a decisão monocrática pelo relator. Para que você vai prosseguir com o procedimento para ao final reunir 11 ministros do STF e todo mundo vinculado? Tem súmula vinculante. Então deixa o cara julgar sozinho. É esse o contexto. O que justifica, portanto, a decisão monocrática do relator são os pronunciamentos judiciais tidos como vinculantes. Não foi à toa que nós ficamos 2 ou 3 aulas falando de pronunciamento vinculatório, entendendo por que mudou o sistema, de onde veio, para onde vai, aonde vive, como se alimenta, como se reproduz, não foi? Vejam hoje em processo civil. Está visto aí os incisos. Esses incisos 3º, 4º e 5º são os mais importantes. 2º, 3º, 4º e 5º são os mais importantes, que tratam da possibilidade de se proferir decisão monocrática pelo relator. Os outros têm também, mas esses são os mais comuns. São os mais comuns. Vimos, bem visto. Vamos agora avançar para
para o inciso 6º. Incumbe ao relator, tranquilo. Inciso 6º do 932, incumbe ao relator decidir o IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se for instaurado no tribunal. No capítulo do Código sobre IDPJ, vou abrir uma outra página aqui para eu não ter que sair da onde essa aqui está. Não sei ao certo se é o 137. Deixa eu ver aqui. 136. Não. 134. Mas tá bom. 134. Olha aí. Olha a razão de ser do 932, inciso 6º. 134. O IDPJ, não vou ficar o tempo todo falando incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que pese ter falado de novo. O IDPJ é cabível em todas as fases do processo de conhecimento. Em todas as fases. O procedimento no grau de tribunal é uma das fases do processo de conhecimento, não acabou ainda. É aquilo que eu falei, enquanto tem bambu tem flecha, você pode reverter a decisão a qualquer momento. E tem um procedimento no tribunal, pode ser instaurado em qualquer fase do procedimento, leia-se, inclusive no tribunal. Pois se a IDPJ foi solicitada no tribunal, quem vai analisar? Vai reunir vai reunir todos os velhinhos para tratar disso? Se está preenchido ou não os requisitos da IDPJ? Dá para um só fazer, né? Pode o juiz sozinho fazer, deixa o relator sozinho fazer. Então, lema do inciso 1º, compete a ele ordenar e preparar o julgamento final. Se nessa preparação surgir um pedido de IDPJ, ele julga sozinho. É o inciso 6º do 932. Inciso 7º, também tranquilo. Como ele conduz o processo, ele vai determinar a intimação do MP quando for o caso, especialmente nos casos. Tem procedimento que a lei manda ouvir o MP, vários procedimentos, aliás, se é caso de incompetência, se é constitucional ou não, se tem uma discussão contra a constitucionalidade, diversos procedimentos que no IRDR manda-se ouvir o MP, e além disso tem o artigo 178, né? Lembrem-se do artigo 178 do CPC, hipótese de intervenção obrigatória do MP no processo civil, artigo 178 do CPC. E aí o inciso 8º, aquela cláusula de abertura, além desses poderes, pode ter outros que o próprio tribunal, no regimento interno do tribunal, diga que ele tem. Exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Então, o desembargador do TJ do Rio de Janeiro está vinculado à lei federal, evidentemente, está vinculado à Constituição do Estado, está vinculado à lei de organização judiciária do Estado, e está vinculado ao regimento interno do tribunal onde ele atua. Se tiver alguma previsão lá que ele é obrigado a seguir, ele segue. Mas o faz porque a lei federal mandou. Os senhores se lembram? Importante dizer isso aqui. Pode o regimento interno estabelecer providências jurisdicionais de âmbito processual sem que a lei federal deixe? A resposta é não. Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Competência privativa da União para legislar sobre processo. Mas, professor, como é que vai casar isso que o senhor acabou de falar? Competência privativa da União para legislar sobre processo. Como que o senhor falou tem 2 minutos que o regimento interno do tribunal pode estabelecer? Simples. Quando uma lei federal, competência privativa da União, para editar lei ordinária, lei sobre uma temática. Sobre uma lei federal sobre o processo, disser que pode. Então, a lei dizendo que pode, nós temos aqui uma delegação legislativa. Delegação legislativa. Então, cumpriu-se ali o 22.1 quando se editou o CPC. E no CPC, o legislador disse, certas matérias só eu posso falar, quando ele não abre para o regimento interno. Outras matérias eu deixo o regimento interno de cada um dos tribunais, porque eles conhecem a realidade local. Tem tribunal, como o de São Paulo, que tem mais de 600 desembargadores. Tem tribunal, como o do Rio de Janeiro, tem 200 desembargadores. Tem tribunal
Piauí tem 7 desembargadores. Eles são tratados de maneira igual? Evidentemente que não. Aí é o regimento interno que vai estabelecer. Bom, tá explicado isso aí. Por fim, nós já vimos, mas é apenas para fins de recordação, o 932, parágrafo único do CPC, que prevê lá a possibilidade de sanabilidade dos vícios processuais. Antes que decorre do princípio da primazia da resolução do mérito. O processo nasceu para ter o mérito julgado. Então vamos parar de reconhecer vícios processuais, porque sempre que possível nós vamos corrigir os vícios processuais. 932, parágrafo único. É um dos belíssimos dispositivos nesse sentido. Eu digo aos senhores, além do 932, parágrafo único, vejam, nesse contexto de primazia da resolução do mérito. Então, ó, artigos 4º, artigo 6º, artigo 139, inciso 9º do CPC, mais artigo 317, que vão nesse contexto, sempre que for possível julgar o mérito, vamos julgar o mérito. Ele tem uma primazia em relação ao reconhecimento de vícios formais. E aí vem esse 932, parágrafo único, num contexto de teoria geral. Então aqui não é nem sobre recurso só, é para toda forma de atuação do tribunal. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Professor, você acabou de falar que não se restringe ao recurso, não se restringe. Mas está escrito ali recurso. A doutrina concede uma interpretação extensiva, ampliativa. Não é só o recurso. Qualquer forma de atuação no tribunal, ação de competência originária, recurso ou incidente processual, incide esse 932, parágrafo único. Além do 932, parágrafo único, em âmbito específico do tribunal, nós temos o 938, parágrafo 1º do CPC, temos o 1007, parágrafo 4º do CPC e o 1029, parágrafo 3º do CPC, que vão repetir essa previsão do parágrafo único. Não precisa. Ele já é está na parte geral da atuação do tribunal, vamos assim dizer. Sempre que tiver um relator, ele pode atuar dessa forma. Mas tem essas previsões 9381, 1007.4, 1029.3, parágrafo 1º, parágrafo 4º, parágrafo 3º, respectivamente, que vão reiterar lá no capítulo próprio, um no IRDR, outro no recurso repetitivo, outro na apelação, vai repetir essa lógica aí de se evitar reconhecimento de vício quando for possível o julgamento final. Ok? Então está visto aí, muito bem visto, a função, a atuação do relator. Resumidamente, em regra, ele pega o processo do início, leva o processo para o final e pratica todos os atos nesse ínterim. Então o procedimento recursal, o procedimento no tribunal se desenvolve perante um relator, um sujeito apenas que tem essa função de conduzir, de preparar o processo. E sendo o caso de levar para o julgamento final, nós já vimos que ele prepara o seu voto, né? Porque ele é o relator, ele faz o relato, ele relata o voto, ele relata o que aconteceu no processo, nessa condução, por relembrar o 931. E já leva o seu voto. Como é que ele julga? Qual é a proposta dele para o colegiado de julgamento? É o voto. Então vejam aí, 931, distribuídos, os autos serão imediatamente concluídos ao relator, está no momento inicial. Que em 30 dias, lê do engano, prazo impróprio, depois de elaborar o seu voto, restituirá com relatório à secretaria. Então ele pega a distribuição no início, conduz o processo 932, inciso 1º, preparando o julgamento, e no final, se ele cumprir a lei em 30 dias, ele devolve para que se designe uma sessão de julgamento, onde, reunindo os membros, ele vai apresentar o relatório e o voto. Está visto aí a função eminente do relator. O 933, a gente pode passar rápido, tá?
o 933 trata do reconhecimento de um fato superveniente. Tá lá, só por dever. É possível que se constate um fato superveniente? É possível. As causas são dinâmicas. Pode ser que tenha ocorrido um fato depois do julgamento final, depois da interposição do recurso. E aí a parte vai alegar, ou o relator de ofício vai tomar conhecimento. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida, ou a existência de questão apreciável de ofício, que ainda não foi examinada e que devam ser considerados no julgamento, lembra do efeito translativo do recurso. Ele vai automaticamente decidir isso na marra? Não. Nós não temos lá o artigo 10 do CPC, trata do contraditório, nenhuma decisão é proferida sem oitiva das partes. Esse vale a pena botar, porque está nesse contexto aí. Olha o artigo 10. O juiz não pode decidir, como é que fica bem claro, ó. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição. Eu estou me lixando porque você é desembargador, você é ministro. Não pode fazer. Em grau nenhum de jurisdição. Com base em fundamento a respeito do qual, fato novo, questão de ordem pública, fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Então, uma coisa é ele poder se manifestar sobre ela. A outra coisa é ele se manifestar sobre ela sem a parte poder influenciar. Contraditório como influência, né? Vedação a não surpresa. Tá aí. Ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Uma coisa é ele decidir de ofício, sem ninguém ter pedido. Então, sem manifestação prévia, ele vai tomar conhecimento daquilo. Ok, pode / deve. É obrigação dele. Questões de ordem pública. Ok. Agora, ele pode já vomitar a decisão na marra para as partes? Não. Então, ele reconheceu, tem uma questão de ordem pública, ele abre conhecimento das partes. Se isso se der em grau de tribunal, o artigo 10 é o 933. Então, olha lá. Intimarás, parte final do 933. Intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Então, o 933 está cumprindo o inciso 10 no âmbito do tribunal. Agora, pode ser que ao tomar conhecimento de um fato novo, até de uma questão de ordem pública, que não tinha acontecido no processo, bom, fato novo não aconteceu no processo por razão nova, óbvio, ele é fato novo. Então, bom, fato novo não é um fato pretérito que a parte esqueceu de alegar, tá? Fato pretérito que a parte poderia ter alegado e não alegou, já era. Preclusão. Nós estamos aqui diante de fato novo. Fato que aconteceu posteriormente. Ou até, excepcionalmente, um fato que é antigo, mas que a parte não tinha conhecimento. Aí ela vai ter que demonstrar isso, que ela não tinha conhecimento. Que ela não alegou, não é porque ela poderia ter alegado, é porque era impossível dela alegar. Tem essa possibilidade também. Tá? Pouco importa. É um fato que não tinha no processo, vai passar a ter. Ele vai abrir 5 dias para as partes se manifestarem. Agora, o que eu ia dizendo? É possível que esse fato novo, ou essa questão de ordem pública, enseje a necessidade de produção de prova, não é? É plenamente possível. E aí ele vai realizar essa produção de prova como? Ele mesmo. Vejam lá o 932, inciso 1º, trata justamente dessa produção de prova. Agora, se ele não tem como ele produzir, ele pode baixar os autos, carta de ordem, para que o tribunal lá embaixo proceda. Bom, para encerrar esse 933, é possível que esse fato superveniente tenha se dado conhecimento a todos, até o relator mesmo, na sessão de julgamento, durante o julgamento ali. O que ele faz? Nesse caso, diz a lei nos parágrafos lá do 933, suspende a sessão, não avança, suspende, intima as partes, dá o prazo de 5 dias, depois volta numa outra sessão. Tá? Isso está precisamente estabelecido nos parágrafos do artigo 933, que não tem necessidade para que a gente leia aqui, para que a gente possa ganhar tempo. Bom, e a gente vai para talvez o último tópico da aula, que é o da sessão de julgamento. O que é a sessão de julgamento? Sessão de julgamento é o ato perante o qual nós teremos a reunião do órgão colegiado para que se profira a decisão. Não foi a exceção da decisão monocrática, estamos na regra.
da colegialidade. Então, é a reunião da colegialidade. Reunião da colegialidade, do órgão colegiado, do órgão plural de que eu dizia até agora. Pelo que nós vimos lá atrás, é o seguinte, só para recordar, nós temos a distribuição para quem? Para um relator. O relator vai conduzir o processamento no grau do tribunal, 932, inciso 1º, e ele vai, lei do engano do 931, ele vai em 30 dias devolver à secretaria do órgão colegiado. Vai devolver à secretaria com relatório mais voto e vai pedir data para julgamento. Esse pedir, às vezes eles colocam assim, um despacho que vem só assim, peço data para julgamento. Já vi vários, tem vários desses. Quem tem atuação prática aí certamente viu. Peço data para julgamento. Ele está dizendo implicitamente, fiz tudo o que me incumbia fazer, agora falta reunir os velhinhos para a gente julgar isso aí. Então ele vai pedir data para julgamento, e esse pedir data para julgamento, vamos cair onde nós estamos agora. Designação pela secretaria, esse é um serviço administrativo, designação de data para sessão de julgamento. Vê. Distribuição. Quando nós começamos a nossa análise aqui. Distribuição a um órgão colegiado e a um relator. Então, definiu quem é um relator. O relator vai conduzir o processo. 932, inciso 1º. E, em tese, em 30 dias, ele vai cumprir tudo o que ele tinha que fazer. E tudo que ele tinha que fazer é o quê? É o relatório e o voto. Então, ele tendo feito isso, ele acabou a função dele. Ele não pode julgar sozinho, porque se ele pudesse julgar sozinho, ele já tinha julgado, não marcado uma sessão de julgamento. Então, não é hipótese dele julgar sozinho, não é a 932, inciso 3º, não é a 932, inciso 4º, nem inciso 5º. Ele precisa reunir o colegiado. Como é que ele vai fazer? Ele não vai marcar da cabeça dele, não é a agenda dele, é a agenda de todos. Então, ele devolve para a secretaria, para que a secretaria, órgão administrativo, cumpra essa função de designar data para julgamento. E vai designar uma sessão de julgamento, e nós estamos vendo justamente isso, a designação de data para a sessão de julgamento. E aí nós temos alguns requisitos. O primeiro requisito isso é uma novidade, é uma boa novidade do Código de 2015, que essa altura já não é novidade, já tem 4 anos de vigência do Código. Mas, quando veio, era uma tremenda de uma novidade, que é a necessidade de publicação da pauta no DO, no Diário Oficial. Sai publicado, portanto, artigo 934. Mas não era assim não, professor, não era assim não. Então como é que o advogado sabia quando que ia ser julgado o recurso dele? Ué, ele já não sabia em qual Câmara estava? Então, no nosso exemplo, caiu lá com o desembargador Alexandre Câmara, na 2ª Câmara Civil do Rio de Janeiro. Como é que o advogado no sistema anterior, no Código Revogado, sabia que o recurso dele ia para julgamento? Tinha que todo dia ficar indo lá para ver se inclui em pauta. Em tese, todo dia. Claro que não ia todo dia. Uma vez por semana tinha que ir lá para ver se foi incluído em pauta o julgamento. Porque não tinha essa publicidade. Agora melhorou. Agora a lei mandou que a secretaria publique que os advogados vão tomar, de ambas as partes, vão tomar conhecimento. Isso era uma coisa óbvia, né? Deveria fazer assim, algumas faziam, outras não. Já tinha que ficar indo lá. Melhorou, agora é obrigatório publicar. Vai designar uma data, não é? Mas a data vai ser quando? Para quando vai ser, não tem requisito. Mas o requisito mínimo que nós temos é que entre a publicação e a data deve ter no mínimo 5 dias. Então, 5 dias no mínimo entre a publicação, que eu mencionei ainda há pouco, entre a publicação, e a publicação que dá ciência aos advogados. Então, entre a publicação e a realização da sessão de julgamento. Então, não adianta sair publicado hoje que vai ter uma sessão amanhã, não é isso? A lei deu 5 dias, no mínimo, para que o advogado possa pensar o que fazer
E esse item 2 aí é o artigo 935 do CPC. Ok? O artigo 936 trata da ordem do julgamento. Artigo 936. Como é que é essa ordem de julgamento no grau do tribunal? Seguinte, tem algumas hipóteses que têm preferência legal. Então, em alguns casos, tem preferência legal. Fazenda Pública, os casos do MP, tem preferência legal. Então, são julgados. Então, foram marcados 30 julgamentos para ser. Aliás, qual é a seção de julgamento? Qual é a distinção? Ó, sessão é diferente de audiência. Nós falamos sobre isso em Processo Civil 2, porque a lei dos juizados fala em sessão. Qual é a diferença de sessão para audiência? A audiência é a designação de um ato processual para um processo. Então você vai ter a audiência de instrução de julgamento no processo XYZ. A audiência é 1 para 1. E a sessão? A sessão é um ato processual que pode resolver vários processos. Então, numa sessão pode ter 30 recursos para serem julgados, mais. Como é que faz? Alguns pulam, alguns vão na frente. Processo de idoso, por exemplo, só para não ficar nessa ideia de que é só a Fazenda Pública que tem essa preferência. Processo de idoso tem preferência legal. O próprio CPC lá no final, lá nas disposições finais e transitórias, 1000 e qualquer coisa, tem lá processo de vítima de violência contra a mulher, os processos da infância e juventude, Então tem algumas preferências legais. Já vou ali na Mariana ver o que ela está falando. Deixa eu terminar aqui o 936. Então, ressalvadas as preferências legais e as regimentais do regimento interno, os recursos, a remessa necessária, os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem. E tem essa ordem. Aqueles nos quais houver sustentação oral. Então, tem a primeira ordem que é da preferência. Então, as preferências. As preferências que podem estar previstas em lei ou no regimento interno. Então, vai primeiro as preferências. Depois, B, as que tiverem sustentação oral. Sustentação oral que nós falaremos a seguir. Depois, os que tiverem requerimento de preferência. E, por fim, depois, os que a complementação de julgamento. E, por fim, os demais casos ficam na rabeira lá. O que não der para julgar nessa sessão do julgamento, fica para a próxima e vai sair publicado de novo. Então, em primeiro lugar, o que vai para frente? Vai para frente que a lei manda que vai para frente. Preferências legais ou preferência do regimento interno. Depois, os que tenham sustentação oral. Para quê? Para não forçar o advogado a ficar lá julgando processos de advogado que nem está lá, porque não vai sustentar. Então, tendo sustentação oral, o advogado está lá para sustentar, deixa ele logo fazer o dele. Depois, os que tiver requerimento de preferência. Não tem preferência legal, não tem preferência regimental, mas o cara foi lá e pediu uma preferência. Então, julga esses depois. Depois, a complementação do julgamento. Aqueles que já tenham julgamento iniciado em sessão anterior, mas não pôde ser concluído. Caso clássico de complementação do julgamento, contém pedido de vista. Então, complementação de julgamento, um dos casos, pode ser porque começou e está ficando tarde, os caras estão cansados, suspende para o dia seguinte, ou, muito comum, pedido de vista. Nós falaremos do pedido de vista, mas os senhores devem ter uma mínima noção do que seja. O relator proferiu o seu voto, apresentou seu relatório, proferiu o seu voto, um dos julgadores quis dar uma olhada a ele no processo. Pode ser porque não confia no relator, isso acontece, ou pode ser porque ele ficou em dúvida uma questão e ele prefere ele ver. O relator quer até explicar, mas eu quero ver. Quero eu chegar à minha conclusão. É possível? É possível. Pedido de vista. E os demais casos. Então essas são a ordem de julgamento. Mariana, quais os casos em que é possível solicitar preferência de ordem e como isso se dá? Bom, ou é uma preferência legal, Mariana, ou é uma preferência prevista no regimento interno,
Ou então não tem nenhum caso, nem outro, você alega que o seu caso é urgente, que você não vai poder. Excelência, desembargador, pode ser que tem julgamento pra caramba aqui, ó. Pode ser que o meu não consiga julgar outro, se eu preciso julgar hoje. Excelência, eu vim, não tem preferência legal nem regimental, não, mas não é por nada não. Eu vim lá de Friburgo para sustentar hoje aqui. Pô, me borda na preferência aí, por favor. Esse tipo de coisa. E como é que é? Tem que ter esse requerimento até o momento de início da sessão. Geralmente é o regimento interno que trata disso. Até o momento de início, porque quando se inicia a sessão, tem que ter uma ordem estabelecida. Não pode virar bagunça ali. Porque os caras se organizam para julgar. Então, como que isso se dá? Se dá de maneira bem informal. Vai lá, o estagiário, vai alguém lá e formula um pedido. A secretaria vai informar para os desembargadores que têm essa preferência. E o caso que não é por preferência legal nem regimental pode ser o mais variado possível. Como isso que eu mencionei para vocês. Tá? Então, essas são, né, essa é a ordem de preferência. Como eu lhes disse, tem alguns casos... Nada, Mariana. Tem alguns casos... E o besouro continua aqui porque está fazendo barulho, mas ele há de desistir e vai sair. Tem alguns casos que nós teremos sustentação oral. No que consiste a sustentação oral? O advogado sustentar oralmente. No dia da sessão de julgamento, tem a bancada lá no final do gabinete. São os desembargadores. Às vezes é em linha reta, às vezes é um U. Eles ficam tomando conta ali dos seus lugares. Eles vão tacar pau no julgamento. Em alguns casos, o advogado pode falar lá alguns minutinhos. Porque ele tem, né? Quem não é falado, quem não é visto, não é lembrado. Tem uma questão dessa? Quanto mais chance, ou quanto mais oportunidade você tiver para falar nos autos, falar lato sensu, maior a sua chance de ganhar. Se você ficar repetindo uma coisa que nem é tão correta, 1,5 milhão, 1.500.000 vezes na cabeça de alguém, é capaz de você, por osmose, convencer outra. Tem aquela história de que uma mentira contada 1000 vezes, sei lá, quanto vira uma verdade. Quanto mais chance você tiver de tentar fazer com que o julgador tome conhecimento da sua tese, poder de convencimento é muito maior. E aí nós temos o artigo 937, que disciplina essa tal dessa sustentação oral. Então, sustentação oral do artigo 937, está ele aí. Peraí que eu... peraí. Foi, me achei aqui. Ó, na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, então a sessão de julgamento, o julgamento de cada um dos recursos, começa com o relator fazendo o relatório do que aconteceu. Se não for caso de sustentação oral, porque a lei não deixa, que não é qualquer caso que tenha sustentação oral, ou é em tese um caso de sustentação oral, mas o advogado não está lá, o processo prossegue, o julgamento prossegue. O relatório do relator, exposição do voto dele, consideração dos outros julgadores. Agora, quando tem sessão de sustentação oral, o julgamento é fatiado, vamos assim dizer. O julgador apresenta, o desembargador, relator, apresenta o seu relatório, aí tem as sustentações orais, depois ele apresenta o voto dele, se ele se convenceu de algo, ele tem que na hora ali mudar. Então, voto dele, os demais julgadores. Então, na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, leia-se relatório, o presidente do órgão colegiado dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido e ao Ministério Público, quando for caso da sua intervenção. Pelo prazo improrrogável de 15 minutos. Aí, os prazos não são só fixados em dias, em meses ou em anos. Tem um prazo de 15 minutos. Prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do artigo 1021. Então, as seguintes hipóteses, ele vai lá dizer quais são as hipóteses. O que nós temos aqui de mudança no código atual para o código anterior é que no código anterior, todo agravo de instrumento, que é um recurso muito importante, todo agravo de instrumento tinha sustentação oral, e agora cortou, agora é só uma espécie. Então,
Quando que temos sustentação oral? É uma ordem prevista em lei. Recurso de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência, incisos segundo, incisos terceiro, inciso quarto e inciso quinto é de competência do STF e do STJ. Então, no âmbito do tribunal local aqui, é recurso de apelação e depois pula lá na ação rescisória no mandado de segurança e na reclamação. Esses casos pode ter aqui ou pode ter no Tribunal Superior. E depois, inciso oitavo, no agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versem sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. Outras hipóteses previstas no regimento interno do tribunal. Então, essas são as hipóteses de sustentação oral. No âmbito do tribunal local, recurso de apelação, agravo de instrumento contra decisão que verse sobre tutela provisória. E aí, basicamente, isso que tem para falar da sustentação oral. E aí, para encerrar a aula, vamos falar sobre o pedido de vista. É possível. Pedido de vista. O que consiste o pedido de vista? Aquilo que eu comentei com os senhores ainda há pouco. Quando algum dos membros do colegiado quiser tirar alguma consideração maior, ele quer ter contato com a causa, porque ele não entendeu bem, não está num bom dia, seja por qual razão for, não tem que se justificar. É um direito dele pedir vista dos autos. O que nós temos para falar desse pedido de vista, de interessante, artigo 940. Olha lá. Olha aqui. O relator ou outros... Por que o relator? O relator não levou o relatório? Às vezes, a sustentação oral deixou ele indeciso. Às vezes, os argumentos apresentados na sustentação oral balançaram ele. Ele pode pedir vista, ele mesmo. Possível. Então, o relator... outro caso. O relator apresentou o voto dele. Aí vem um outro ministro, ou vem um outro desembargador e apresenta uma outra visão. Pode o relator pedir vista, voltar atrás. Então, o relator ou qualquer outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto, poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 dias, após o qual o recurso, então, após esse prazo, o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte, à data de devolução. Então, o cara pediu vista hoje, tem até o dia 14 de maio, tem que contar os dias úteis aí, mas tem até o dia 14 de maio. Então, do dia 14 de maio seguinte, quando superou esse prazo de 10 dias, esse recurso está pronto para julgamento novamente. Ele vai ser incluído na próxima sessão. Isso é uma novidade. A novidade, em primeiro lugar, no sentido de se fixar um prazo, porque não tinha prazo fixado em lei. Não era incomum do julgador que pediu ficar com o recurso, com o pedido de vista há anos. No STF é o zero e vezeiro em fazer isso, o que acaba trazendo um certo sentido de poder político no tribunal. O cara tem uma decisão que é contrária aos seus interesses, seja esses interesses legítimos ou ilegítimos, seja lá o que for, o cara pede vista. Eu não concluo o julgamento. Evidentemente que isso é uma mazela, ele não pode ser assim. O Código atual trouxe uma limitação. Quer pedir vista? Pode, mas não é ad eterno. Você tem 10 dias para analisar a questão. E se não analisar nos 10 dias, ele vai ser incluído automaticamente em sessão de julgamento. Agora, olha o alcance disso. Vai continuar. Parágrafo 1º. Do 940. Se os autos não forem devolvidos tempestivamente, ou se não for solicitado pelo juiz prorrogação de, no máximo, mais 10 dias, então é admitida a prorrogação.
Então admite-se pedido de prorrogação, mas também não se dá automaticamente. A prorrogação por quem pediu vista. Então como é que é? São 10 dias mais 10 dias. Esse mais 10 dias é se houver pedido de prorrogação. Então, se os autos não forem devolvidos tempestivamente, nos primeiros 10 dias. Ou, havendo pedido de prorrogação, mesmo assim, então nos 20 dias, continua o dispositivo. O presidente do órgão fracionário os requisitará para julgamento do recurso. Ele vai pedir na marra, vai avocar. Ele é um superior hierárquico. Na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído. Então, é isso. Tem que devolver no prazo. Se não devolver no prazo, veja, não é prazo impróprio, porque a própria lei diz que o superior hierárquico, que é o presidente do tribunal, o presidente do órgão colegiado, vai pegar os autos na marra. Aí olha o parágrafo 2º. Você imagina que o presidente foi lá e falou assim, não, o presidente, me dá os autos. Aí quem pediu vista, não, mas eu não estou ainda seguro, eu não sei o que fazer. Olha só, isso é novidade total. Olha ali. Quando requisitar os autos na forma do parágrafo 1º, superou o prazo. Ou o prazo originário de 10 dias, ou o prazo da prorrogação, 10 mais 10. Passado o prazo, parágrafo 1º. O presidente do órgão colegiado vai lá e vai pedir, não é? Se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, olha ali, o presidente convocará substituto para proferir voto, na forma estabelecida no regimento interno do tribunal, na ordem estabelecida. Uma Câmara pede substituto. Seguinte, meu amigo, tu pediu vista, tem 10 dias. Ah, mas eu quero prorrogação. Então tem 20 no total. 10 mais 10. Tá habilitado para julgar? Tô. Por favor, julgue. Qual é o teu voto? Tá habilitado para julgar? Não tô, mas já te dei 20 dias. Mas mesmo assim não entendi ainda. Então faz o seguinte, sai fora. Sai do colegiado. Não é para sempre, evidentemente. Mas nesse julgamento tu não vai julgar. Essa matéria é muito difícil para você? Tá? Você só viu isso na faculdade e nunca mais viu? Ok, vou chamar um outro coleguinha. Alguém que saiba. Da forma que o regimento interno estabelecer. Veja, isso é importantíssimo. O juiz não pode mais sentar no processo. Ah, professor, mas lá onde eu atuo, o cara pede vista, fica 10 dias, mais 10 dias, mais um mês, mais 2 meses. Senhores, a lei não muda a realidade, é uma questão de corporativismo. Aí você pode bater lá no presidente e falar, presidente, você tem o dever de aplicar os parágrafos lá do 940. Que história é essa? Evidentemente, uma coisa é a lei prever. Uma outra coisa é, na prática, os camaradas que são coleguinhas um do outro fazer. Nem sempre são coleguinhas, eles são inimigos capitais, mas, enfim. Aí é uma questão muito mais prática, né? A lei não muda tudo, a lei não muda a realidade assim automaticamente. Mas está aí, está previsto. Está prevista a possibilidade. A lei fez o papel dela. Bom, agora para encerrar, e aí, aqui não tem o que falar, tá? Para encerrar, 941. Resultado do julgamento. O julgamento só acaba quando ele é proclamado. Então, proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator, se foi o voto do relator que prevaleceu. Ou, se vencido este, quer dizer, se foi vencido o relator, o autor do primeiro voto vencedor. Então, assim, quem faz, quem redige o acórdão, é assim que é chamado, o redator do acórdão, é aquele que proferiu o voto vencedor. É isso. O relator, na hipótese inicial, é porque na maioria dos casos, todo mundo acompanha o que o relator disse. Então, foi o voto dele que foi vencedor. Agora, se ele apresentou o voto, alguém abriu divergência, e foi o julgamento, foi o voto desse quem abriu divergência que prevaleceu, 3-2. Então, um votou com o relator e outros 2 votaram com quem abriu divergência. Quem vai fazer o acordo? Aquele que abriu a divergência, quem inaugurou a divergência. Por isso que às vezes você pega uma referência jurisprudencial, um acórdão do STJ, tá lá, relator, REL. Então assim, relator, fulano, vírgula,
redator do acórdão, ciclano. Foi essa a hipótese. Você já sabe de antemão que o voto do relator foi vencido. E o cara que está fazendo o acórdão foi quem abriu a divergência. Aí a Bianca está falando, pô, o cara fez um bem, mostrou que o outro estava errado, ele trouxe a ideia vencedora e ele vai ter que fazer, porque a ideia não é punir quem está julgando mal, certo e errado. A ideia é que ele que teve a exposição da ideia, ele que teve a tese vitoriosa, possa contribuir mais fazendo ele o acordo. Você imagina que o relator foi 24-1 no plenário do TJ. 24-1. Esse 1 é o do relator, evidentemente. Não, evidentemente não, pode não ser. Esse 1 foi do relator. Aí outras 24 pessoas votaram com quem abriu a divergência. Vai deixar o relator fazer o acordo? A questão é essa. A Bianca concorda ali, claro. Bom, então, outra questão importante. Parágrafo 1º do 941, é importante. O voto pode ser alterado até a proclamação do resultado. O voto pode ser alterado até o momento da proclamação do resultado, porque conclui o julgamento com a proclamação do resultado. Até ali pode mudar à vontade. E o 943. Como é que vai formalizar isso? Tá? Formalização disso. Já encaminhando aqui para o final, galera. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico, inviolável e assinados eletronicamente na forma da lei, como é atualmente aqui no TJRJ. A lei do processo eletrônico veio aí, o processo eletrônico está vigorando, ok. Pode ser tudo eletrônico, beleza. Parágrafo 1º, era o que eu queria chegar. Todo acórdão conterá ementa. Senhores, se lembram que eu falei que precedente é diferente de jurisprudência, que é diferente de súmula, que é diferente de ementa? A ementa é uma parte inicial do julgado. Pô, eu tenho tanto julgado, eu tenho tanto material aqui, não tem um acórdão puro, tem só informativo de jurisprudência. É uma parte do julgado que fica destacado para chamar a atenção do resumo mesmo, uma espécie de resumo. Mas evidentemente você não pode se limitar ali. Aquilo ali é só tipo um índice, palavras-chave, vamos assim dizer. Você tem que ler todo o acórdão para entender. Amigos, tá visto aí então, de modo geral, o procedimento em grau do tribunal. Não acabou, falta um item que tem mais coisa para falar, que não pode ver assim, então a gente vê mais detidamente o que é mais importante, vê mais corrido o que é mais corrido, menos importante. Próxima aula, senhores, me ajudem, por favor, que nós falaremos da tal da complemento. E é o último tópico que falta, a gente vai para o recurso. Então, a próxima aula, complementação de julgamento não unânime, previsto no artigo 942. Falaremos sobre... Não, 972 que eu botei ali, não. 942. E aí depois falaremos também começaremos a ver a apelação. Primeiro dos recursos em espécie. Então, próxima aula, complementação de julgamento não unânime. Vamos entender que bagaça é essa aí que fizeram. E depois, a segunda metade da aula, vamos começar a ver a apelação. Recurso em espécie. Ok? Então é isso. Tá visto? Tá superado. Um abraço para todos aí. Se alguém tiver alguma pergunta. Valeu, Bianca. Valeu, obrigado aí pelo carinho de sempre. Boa noite. Desculpa, não foi combinado aqui com os bichos, deles ficarem do lado de fora. Tentar estabelecer aqui uma regra mais clara para a próxima aula, porque não tem essa intercorrência de besouros. Cara, um bichão desse tamanho assim, invadindo a aula. Fluiu melhor a aula hoje? Me tira essa dúvida enquanto vão se despedindo aí. Valeu, Mariana. Obrigado pelo carinho. Valeu, Cássia, Mariana Lemos. E a galera tá tudo aí dizendo gente pra caramba. Então hoje não travou, hoje foi melhor? Fluiu bem, não travou, funcionou. Então ótimo, acho que eu encontrei uma solução melhor aqui.
Não travou, que maravilha. Então hoje foi bom. Show. Galera, um abraço. Tenho que ir, eu tenho que ir para casa correndo, não quero pegar trânsito. Precisa acabar aqui. Boa noite para você e pro besouro. Aí, nego tá me zoando. Bom, só espero que os senhores não voltem o frame para fazer nenhum tipo de sacanagem. Porra, não mereço isso. Galera, valeu. Falou, pessoal. Obrigado aí pelas palavras de carinho. Boa noite a todos. Se cuidem. Boa semana. Até a próxima. Fui.